Hoje nós vamos falar das previsões para a semana, uma semana de eclipse, uma semana pré-eleições com muita coisa acontecendo. E eu estou aqui com a astróloga Vanessa Toleski e com o astrólogo, numerólogo e tarólogo Yubi Miranda para a gente conversar sobre as tendências astrológicas da semana que vai começar. Mas antes, eu quero te convidar a ver a área da vida que esse eclipse vai ativar. A gente tem uma página do Personare que se chama Mapa do Céu, onde você consegue ver exatamente a área da vida do eclipse. Eu vou te ensinar agora como descobrir. Você vai acessar essa página do Personare, que chama Mapa do Céu. Nessa página aqui na lateral você pode iniciar o seu cadastro, fazer o seu cadastro para calcular o mapa do seu nascimento ou fazer o seu login se você já tem cadastro. Se você fizer o seu login, você vai cair na página com o resultado, onde tem o resumo dos seus dados astrológicos e logo abaixo diz aqui qual é a área da vida, qual a casa que você vai perceber, que você vai vivenciar o próximo eclipse solar. Se você quiser saber mais sobre os significados dessa casa, dessa área da vida, você clica aqui para ler o artigo sobre o eclipse. Agora que você já sabe a área da vida que o eclipse vai ativar, vamos começar? Vanessa, eu vou dar o spoiler do spoiler. A gente está numa semana de eleições, segundo turno de eleições, eclipse, tem muita coisa para falar, eu estou ansiosa aí para esse spoiler, muita calma nessa hora. O que não falta é paixão, para o bem e para o mal. A paixão, aquela paixão que leva ao ódio, é isso? O pessoal está com ódio na internet. Coisas de Escorpião 8 ou 80. Então, é aquele amor intenso e aquele ódio visceral. Então, vamos lá, gente. Vamos entender isso aí a fundo. Então, vamos entender essa paixão aí para o bem e para o mal. Vamos começar a aprofundar nisso aí. Conta pra gente que história é essa, Vanessa? Bom, nesse domingo, o Sol e Vênus saem de Libra, ingressam em Escorpião e vão andar juntos nesse signo até o dia 3 de novembro. E como o Yubi já falou, esse é o signo da paixão ou do ódio intenso, é 880. Então, ele dá uma combinação de intensidade. Tem algo aqui passional. Para quem está em relacionamentos, é uma combinação de química, tá? Mas é também uma combinação aqui que pode dar algo meio cego, né? Porque tudo com Escorpião não é dosado, não é um signo dosado. Mas, de qualquer maneira, a gente pode falar em uma pegada maior de prazer nessa semana, de querer um pouco mais essa paixão, mas aí a gente vai ter que saber direcionar, especialmente em pré-eleição. E ter uma atenção redobrada com a mufufa, com a grana. Então, porque Vênus envolve a questão financeira. Então, se a gente puder não cair naquela tentação da compra compulsiva, isso tem muito Escorpião. Eu quero aquela intensidade toda para ter aquela satisfação, ainda mais se está rolando alguma insatisfação afetiva, e aí pode querer buscar compensar também na comida, no doce. Vênus adocica a vida, mas está associada a esse lado que a gente pode acabar buscando na compulsão alimentar, ou mesmo pegar uma caixa de chocolate e mandar para dentro num capítulo só de alguma série. Então, muito cuidado com essas compulsões, porque esse é o tipo de posicionamento que a gente vê nos noticiários, fulano matou a namorada, depois suicidou, ou aquelas tragédias afetivas, sequestro, né? Então, assim, muito cuidado para não a gente deixar esse lado escorpiano queimar a gente, chamuscar a gente. É para usar essa chama de uma maneira construtiva e elevada para a gente, sim, amar com mais intensidade, confiança, entrega, cumplicidade. E diante das paranoias, conversa, negocia, dialoga, só o Vênus para tentar aí, resolver esses medos para criar um vínculo melhor. O tópico 2 é cabeça intensa e eclipse solar. Essa lua nova, que vai começar aqui no dia 25 de outubro, e que tem esse Sol com Vênus e a Lua, né, que é a própria Lua nova, é também um eclipse solar. E nessa semana, esse eclipse está em voga, junto com, tendo no mapa astral
uma quadratura entre Mercúrio e Plutão. Essa é uma quadratura de uma inteligência aguda, mas se a gente não tomar cuidado, ela tem palavras que podem ser perversas, excessivas, rascantes, negativas, pensamentos paranoicos, ou seja, você pode abrir aquela caixa de Pandora, mas não vão voar estrelinhas douradas, tá? E sim, coisas muito feias, né? Porque é um aspecto que no plano mental e verbal dá muita contundência, sujeira, jogar às vezes de uma forma muito intensa. Então, é uma combinação que a gente vai ter que tomar cuidado no pré-eleitoral e na nossa mente também, porque os eleitores, numa eleição muito polarizada, estão se vivendo já essa paranoia, e isso é muito complicado também, porque cada um faz a sua parte no voto e a gente não pode mandar aí no destino do país, né? A gente vai somando. Somos pequenos que vamos somando, né? Mercúrio, Plutão, ainda mais em aspecto desafiante, tenso assim, é o típico posicionamento do jogo sujo. No jogo sujo envolvendo, pode ser segredos que vêm à tona ou pode ser manipulações que falam, tá revelado esse segredo aqui de candidato tal, de candidato Y, X, e que dá uma polêmica danada. Então pode rolar um jogo sujo na veiculação das notícias e informações, Mercúrio, Plutão. Então, e quem até então conseguia ou conseguiu tentar não entrar nessa pilha do extremismo, vai ter uma semana muito mais exigente de autocontrole, de autodomínio para não entrar nessa cegueira, né? Porque quando a gente fica muito no extremo, a gente fica cego. E esse posicionamento aqui é muito extremista. O eclipse é em Escorpião, Mercúrio, Plutão rege Escorpião, a gente tem que lembrar disso. Então, esse Mercúrio está forte, ainda mais, como o Vanessa citou. Então, que a gente possa investigar, usar esse lado investigativo dessa quadratura Mercúrio-Plutão para ver, peraí, é isso mesmo ou isso aqui é uma puta manipulação? Mas, infelizmente, os extremos não estão nem aí. Acreditam em qualquer coisa e aí vai encaixar com o posicionamento que a gente vai falar mais adiante, que é o Marte em quadratura com Netuno. E, Vanessa, o Yubi falando dessas questões que podem vir à tona de escândalos, eu fiquei pensando nessa coisa da reviravolta que o eclipse traz, que vocês sempre comentam que o eclipse traz uma reviravolta. Isso pode indicar alguma reviravolta em relação a resultados que estão sendo vistos de pesquisas agora também? É possível, porque as 2 últimas semanas que antecedem o pleito estão com muitos aspectos de Plutão, e nessa semana em particular, com Mercúrio quadrado com Plutão. E aí, dependendo do teor da notícia, se ela não for processada, isso pode causar uma reviravolta, porque o eclipse também tem um efeito de apagão. Às vezes as pessoas ficam sobre aquele choque, aquele apagão, e como falou Yubi, nem sempre elas fazem um trabalho de análise. Se fica com a primeira notícia, você não faz uma pesquisa, que seria o melhor do Mercúrio com Plutão. Então, de fato, podem acontecer reviravoltas, sim, e é muito importante lembrar que esse eclipse vai atuar ainda por 6 meses, e a gente sempre pontua isso, porque o eclipse causa toda uma celeuma, né, em volta dele, mas as pessoas esquecem esse efeito a longo prazo. E esse é um eclipse também que o Sol, a Lua e Vênus estão na casa 12, que é uma casa para astrologia que também entra no âmbito do inconsciente. Então, dependendo do tipo de notícia que vir à tona nessa semana, pode mexer com o inconsciente, e o destaque para Plutão, que é o regente do Escorpião, e para o próprio Escorpião, podem trazer temas escorpianos, questões de poder, ou corrupção, ou sexualidade, ou os podres, né? Os podres são relacionados muito a Plutão. Então, é uma semana bastante tensa. Yubi, eu convidei no início do programa as pessoas a descobrirem a área da vida que o eclipse está ativando, né? A área que elas estão com a lua nova, ali com o Sol, com a área da lua nova, que é a área do eclipse. Que dica você daria para as pessoas? Eu sei que são 12 áreas, né? Mas o que elas podem buscar em relação a esse setor da vida, pensando no eclipse? Boa, lembrando que como o Vênus está lá,
observar esse trânsito de Vênus nessa casa aí para ver, nessa área da vida, como que você está lidando com o dinheiro e o prazer nessas atividades, nessas experiências. Por exemplo, está com Vênus lá na casa 3, que é a casa do estudo, né, da busca de livros. Então, você está compulsivamente gastando seu dinheiro, Vênus, para comprar livros, cursos, mas até que ponto você está realmente se dedicando de corpo e alma, como o pé de Escorpião, a esses estudos, a esses aprendizados. E, por exemplo, se Vênus estiver na casa 1, então até que ponto a pessoa está num comportamento compulsivo em relação a si própria, em termos de alimentação, em termos de querer mudar a sua imagem e tá se chibatando lá de raiva porque não tem o nariz perfeito, não tem o que lá perfeito. Então, a gente tem que ter uma atenção especial nessa área da vida, porque ela vai indicar comportamentos talvez compulsivos e até então inconscientes para serem conscientizados e mudados, e aí sim a gente ter um novo nível de satisfação nessa área da vida, principalmente naquilo que dá prazer para a gente nesse âmbito e aquilo que realmente vai nos... O modo como a gente vai gastar dinheiro em relação a esses temas também merece uma conscientização maior. Mas acho que a gente contemplou bem aqui o eclipse, contemplou bem, porque deu para entender, porque o negócio está pegando fogo. Vamos entender se tem outros aspectos da semana nos próximos temas que vão dar uma aliviada aí para a gente usar bem essa semana, Vanessa. Mente inteligente para lidar com atrapalhos. O que nós temos nessa semana? Desde o início de outubro, a gente vem lidando com uma quadratura de Marte com Netuno, que faz com que as ações tenham mais atrapalhos ou distrações. Porém, o Mercúrio está bem nessa semana, isso ajuda muito. Até a segunda-feira, ele está num bom aspecto com Saturno, o que ajuda a se organizar no que você precisa fazer, racionalizar as coisas. E mais ou menos de terça-feira até sexta-feira, ele está num bom aspecto com Marte. E aqui a gente tem uma coisa executora, tá? O Mercúrio com Marte, ele agiliza. Mesmo que as coisas estejam emperradas, porque o Marte com Netuno dá uma emperrada por erros, por atrapalhos, por atrasos, vem Mercúrio e Marte, que é esse trígono, e fala, vamos embora agilizar com isso aqui, dar um telefonema, ter uma ideia, é como se tivesse alguém correndo por fora dessa roda de atraso, entendeu? Então, você pegar o Mercúrio esperto, uma semana com atrapalhos, ajuda bastante, porque, apesar dos atrasos, esse Mercúrio vai tentar fazer as coisas andarem, entendeu? É como alguém empurrando um carrinho ali que está toda hora atolando, ele desatola, daqui a pouco atola de novo, ele desatola. Então, é um guardião nessa semana, esse aspecto. Cara, adoro as analogias da Vanessa, velho, sensacional. Porque a gente tem que lembrar que o Marte está na última semana dele de movimento direto, mas já está levantando o freio de mão, porque dia 30 ele começa o movimento retrógrado. Então, esse lado do parado, que a Vanessa falou, está acentuado, mas que bom que tem essa compensação, que ela tão bem citou, do Mercúrio, Marte ali, para dar uma agilizada e a gente não ficar tão com o freio de mão puxado. Dito isso, fica aí, Vanessa, que eu estou só levando chibatada aqui da astrologia. Eu quero notícias boas com Júpiter em peixe. Não vem me dar notícia ruim. Júpiter no meu signo, por favor. Júpiter, ele vai entrar em peixes para o último rolê. Vai ficar nesse signo até o dia 20 de dezembro e entra no dia 28, nessa sexta-feira, pré-eleições, né? O Júpiter em peixes, ele tem um lado positivo que a gente viu muito envolvendo pandemia. A pandemia, ela foi melhorando bastante. A cura, né? Foi trazendo cura aqui com o Júpiter em peixes. Na primeira passagem, em 2021, deu uma melhorada na Europa. Na segunda passagem, deu uma clara melhorada no Brasil, que foi no início agora de 2022. E agora a gente vai para a última. Então, assim, o Júpiter, ele tem exaltação domicílio, ou melhor, ele tem domicílio em peixes,
E quando ele está nesse signo, ele ativa esperança, conexão, espiritualidade, a gente relaxa um pouco mais. Digamos assim, ao invés de ficar o tempo todo tenso, com a corda esticada, a gente procura um pouco mais de lazer, de distração, consome mais beleza. O Júpiter em Peixes também tem muito forte isso, né? Agora, todos os posicionamentos têm facetas positivas ou negativas. E o lado negativo do Júpiter em Peixes pode ser, às vezes, o excesso da contemplação ou as ilusões, né, que são uma característica também relacionada a peixes. E que pena né, Vanessa, que o Júpiter não entrou em Peixes um pouquinho antes, porque aí ele estaria no mapa do eclipse, né? Porque o eclipse vai estar sendo em Sagitário aqui no Brasil, regido por Júpiter. Só tem que o Júpiter ainda vai estar no belicoso, né? Então, os ânimos exaltados aí de mais competitividade, de mais eu estou certo, meu candidato é o melhor, tudo isso ainda está nesse clima bem combativo de Áries. Mas com o Júpiter em Peixes, aqui a partir do dia 28, ou seja, acabou o segundo turno, esse Júpiter está em Peixes mesmo. Então, pode ser que nesse finzinho, nessa véspera de eleição, a gente tenha aquela expectativa jupiteriana exagerada de um salvador, né? Do candidato meu que é lindo, maravilhoso, tem todos os perfeitos do mundo, todos os comportamentos perfeitos, a gente não vê os defeitos, né, dele e espera que ele seja o salvador da pátria, que vai magicamente, né, essa é uma ilusão pisciana, magicamente vai resolver todos os problemas da minha vida, e a gente deposita toda essa esperança ilusória numa figura que nem manda tanto, que quem manda é o Congresso. A gente pode entender a eleição como um jogo de futebol, e não é, né? E talvez o Júpiter em Peixes tenha algo que está muito embutido na fala do Yubi, que nós temos que entender que os rumos de um país envolvem algo coletivo e não apenas individual. Ele mencionou o Congresso, então existe, assim, a figura de um líder? Sim, mas ele faz parte de uma coisa coletiva. Então, esse Júpiter em Peixes é esse entendimento disso. E até entendimento da nossa parte, o que eu também estou fazendo pelo coletivo. Também é um posicionamento muito interessante para as terapias alternativas, tá? Para a gente acalmar, para a gente se reequilibrar, para a meditação, que eu sei que você sempre levanta a bola para isso, né, Carol? Sim, eu acho que é muito legal isso que você falou, porque como esse período desgastou muitas pessoas, o Yubi falou, né, as redes sociais estão pingando sangue, quem é mais sensível, só de entrar, a pessoa já sente aquele impacto, assim, energético, se vai ler alguma notícia, já sai, assim, desgastado. Eu fiz uma enquete nas minhas redes e eu vi o volume de pessoas que estão sentindo esse peso nas redes sociais. Então, tudo isso que você falou é legal também, da pessoa buscar, aproveitar Júpiter em Peixe para buscar uma terapia alternativa ou uma terapia convencional para se recuperar dessa fase. Porque a verdade é que essa fase acentuou processos internos de medo, de dor que a pessoa já tinha na vida dela e o coletivo acentuou e parece que as pessoas entraram num desespero, né? Como se tudo tivesse muito pior. Então, eu acho muito, muito bacana essa sugestão de aproveitar de ter em peixe para se cuidar e voltar para o seu centro. Então, essas foram as previsões para a semana, com dicas finais aí para você voltar para o seu centro, para você se reequilibrar. E eu queria que você já comentasse aqui com a gente a área da vida que você está com o eclipse, para a gente dar outras dicas, e também a área da vida no seu horóscopo personalizado, a casa que Vênus está transitando, para a gente conversar sobre Vênus também, já que o Yubi deu dicas muito legais. Não deixa também de seguir a Vanessa e o Yubi nas redes sociais e se inscreve aqui no canal e ativa as notificações, porque está vindo um especial de previsões 2023 que eu tenho certeza que você não quer perder. E eu te vejo no próximo vídeo.